Olá, gente. Vamos agora aprender a palavra de Deus em Romanos, no livro de Romanos, no verso 1, no capítulo 1, do verso 17, diz assim: Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Graças a Deus. Olha, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que o justo viverá da fé. Quem é o justo? Aquele que foi justificado por Jesus Cristo. A justiça é de Deus, é de Jesus. Ele nos justificou na cruz, então você é justo pela justiça de Deus. Deus não lhe imputa o pecado, mas lhe chama de justo. E ele diz que é de fé em fé. Você tem fé em um dia e tem fé em outro dia, e você vai rompendo as batalhas. E aí ele completa o versículo, o apóstolo Paulo completa o versículo dizendo assim: o justo viverá da fé. Isso foi muito importante, que o Martinho Lutero, o padre Martinho Lutero, ele era um homem incontente, insatisfeito, e esteve 3 anos preso em uma biblioteca, e ele lá na biblioteca começou a ler os livros incansavelmente para tirar aquela angústia do seu coração, e ele encontrou a Bíblia acorrentada em 7 correntes. Ele foi tirando as correntes e ali começou a ler a Bíblia, e por 3 anos ele dia e noite leu incansavelmente a Bíblia. Então chegou esse versículo de Romanos 1, o verso 17, diz: o justo viverá da fé. Então, a partir desse versículo, a vida dele mudou, o ministério dele mudou, a vocação mudou, ele tornou-se um homem de Deus, um homem aprovado por Deus. Ele foi perseguido e condenado à morte, mas foi livrado ali por providência de Deus. Os príncipes da Alemanha o colocou longe dos seus perseguidores, e depois ele voltou a escrever: o justo viverá da fé. O que é viver da fé? Viver da fé, você vive todos os dias. Então você tem fé todos os dias. Todos os dias você tem um motivo de oração, você tem um agradecimento para levar diante de Deus. Você não pode orar de vez em quando, porque você é chamado a viver pela fé. E pela fé você está diante de Deus todos os dias, apresentando as questões da vida a Ele. Essas coisas não podem ser esporádicas. Quando tiver uma dificuldade muito grande, você vai levar a Deus em oração. Não, é todos os dias. Você tem que ter um hábito, um costume, para que a palavra de Deus funcione para você, para que a sua fé vai aumentando em níveis, que ela possa mover as montanhas, que ela possa resolver questões, que ela possa confiar na palavra de Deus. Então a fé tem que ser exercitada dia após dia. Há 2 tipos de pessoas: há pessoas que recebem o conhecimento, às vezes estão todos na igreja, recebem o conhecimento da palavra de Deus, e um exercita a palavra de Deus e o outro não exercita, não pratica. Então aquele que não pratica, ele não exercita a fé, então ele tem dificuldade com as coisas de Deus. Raramente ele consegue confiar na palavra de Deus. Tive um exemplo muito importante, que uma senhora chegou: olha, irmão Paulo. Aí eu: tudo bem? Ela: tudo bem, amiga. Diga, por que é que você está pretendendo falar comigo? Alguém me falou que você estava me procurando. Aí ela: irmão Paulo, eu sei que você é um pastor evangélico, né? Eu sei que você é um homem de Deus, e eu tive um problema hoje. Aí sim, conte. Aí ela disse: uma colega minha passou mal e está na UTI grave. Os médicos disseram que ela pode correr o risco de morrer. Aí eu disse: você já vem orando, você vem exercitando a palavra de Deus? Você fala: não, irmão Paulo, eu nunca ouvi a palavra de Deus. Eu nunca exercitei ou li a Bíblia. Eu não sou evangélica, né? Eu nunca tomei a decisão sobre Jesus. Eu falei: tudo bem, mas a questão é o seguinte, que se nós nunca oramos a respeito de alguma coisa, uma dor qualquer, né, uma coisa mais simples, para que nosso nível de fé venha a crescer, né, como é que nós vamos fazer algo com a nossa fé pequena, a nossa fé praticamente zero, né, resolver uma coisa muito grande, né? Então a fé tem que ser, ela vai crescendo aos poucos, e você vai edificando, e os níveis, né, você vai tornando cada vez mais, né, confiante na palavra de Deus, né? Jesus disse que se tiver um grão de mostarda, né, você
se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você diz a montanha. Então o que você vai fazer? Se você tem a fé pequena, como um grão de mostarda, né, é suficiente para resolver as suas coisas. Você vai lançar, né, essa semente, esse grão de mostarda sobre o solo, ela vai germinar, tornar uma plantinha pequena, uma planta média, uma planta adulta, e aí criar ramos, frutos, sombra, e os pássaros vêm abrigar debaixo da sua árvore, né, da sua copa. Os homens usam a sua madeira, a formiga come as suas folhas. Então essa planta levou um tempo para ela chegar a esse estágio de semente a uma planta adulta que pudesse abençoar tantas pessoas. Assim é a fé, é como a planta, né? Você nunca orou por uma gripe, por um resfriado. Como você quer tirar alguém grave do UTI, né, se você nunca exercitou a sua fé? Eu falei, olha, infelizmente, se for depender da oração que for fazer, do nível de fé que estamos agora, a sua amiga vai falecer, se depender da oração. Mas ela depende então dos médicos, está na mão dos médicos, né? Não podemos orar para que os médicos, né, tenham a melhor conduta com ela. Então ela disse, né, mas eu pensei que fizesse a oração, já resolvia as coisas. Não, tudo bem, então vamos fazer a nossa oração. E nós oramos. Eu falei, olha, uma semana depois veio me contar sobre essa senhora que ela havia falecido na UTI. Por quê? Porque a nossa oração não teve poder diante de Deus, né? Porque a nossa oração não pôde resolver essa questão, porque justamente por isso, porque ela nunca tinha exercitado a sua fé. Como é que ela ia crer, né, que de uma hora para outra a oração tirasse uma pessoa num estágio grave de uma UTI? É muito difícil isso. Por isso que a Bíblia diz, o justo viverá da fé. Você tem que ter fé todos os dias, todo dia você exercitar. Você exercita com o seu salário, né, obter uma coisa a mais com aquele mesmo salário, a quitar suas contas todas, a comprar uma coisa simples, a andar dentro do seu orçamento. Começa a fazer coisas pequenas, depois você vai tentando, buscando, né, cada vez mais edificando a sua fé, orando dia a dia, e vai se fortalecendo até o ponto de mover mesmo as montanhas, né? Mas isso precisa de tempo, é um grão de mostarda que vai ser lançado no solo. Isso Jesus diz que é a fé nossa, né? Então essa fé tem que ser crescida, tem que ser alimentada, nutrida dia após dia, né? Exercitando com a sua palavra, falando na oração, lendo a palavra de Deus, né? E isso vai trazer-lhe confiança, né? Para que você possa, né, resolver as questões da vida. Todos os dias você deve andar pela fé na palavra de Deus, porque isso é um chamado, é uma vocação para todas as pessoas da terra, que Deus chama, mas nem todos obedecem à verdade. Mas você deve obedecer, porque quando necessitar de algo da fé, você estará pronto para exercer a sua função de filho de Deus, né? E que conhece o seu direito em Jesus. Obrigado por esse vídeo que você está ouvindo, vai ouvir comigo também, mostre às outras pessoas também, diga, olha, irmão Paulo tem outros vídeos, né, vamos ver esse aí, né, dê o seu joinha lá, e obrigado por tudo. Tá, bom dia.